Irmãos, para nós é um prazer muito grande estar nesta noite, uma noite de jovens, e depois chega aqui um avô e o outro bisavô, não é? Mas graças a Deus por isso, não é? Eu louvo a Deus pela vida da igreja e a vida deste mês de agosto, onde a juventude está em atividade. Eu fiquei lembrando do irmão Walter, irmão Gilceia, do Coral Louvores para Cristo, não é? Uma equipe mais ou menos assim que tínhamos na Igreja do Progresso. Hoje já não tem mais, mas eu tive o prazer de estar ouvindo vocês aqui e me levando há anos e anos atrás concernente a isto. Isto é muito bom. Antes eu quero trazer aqui uma mensagem do irmão Elias, certamente o irmão Selen deve estar assistindo, quando ele faz um agradecimento ao irmão Selen por ter levado uma palavra aos diáconos e diaconisas, sexta-feira passada ali na Igreja do Progresso. Então, aquilo pôde mexer um pouco com diáconos e diaconisas. Irmão Selen, que Deus continue abençoando a sua vida e também a vida da sua esposa. Uma dos meses de agosto, quanta gente que tem medo no mês de agosto, né? Diz que é um mês de coisas feias, cachorro louco, tanta coisa que aparece, né? Dizem no mês de agosto, mas o mês de agosto é igualzinho aos outros. Não é? Outros falam assim, fulano de tal vai casar, vai ser agosto de Deus. São coisas que vão assim, aparecendo no mês de agosto. A cabeça do ser humano é criativa demais, né? Mas é muito bom também a gente ouvir coisas assim. Amados, quando estávamos preparando a mensagem, e eu fui convocado, viu, pastor? Eu fui convocado para esta missão. E eu aceitei a convocação. E fiquei pensando e falando com meu Pai do céu, o que é que o Senhor quer que eu fale, Senhor? E para onde nós fomos? Lá para o trono. Falar sobre esperança. Onde está a sua esperança? Muitas vezes são respostas as mais diversas possíveis. Onde está a sua esperança? João Miguel, isto me fez lembrar da campanha nacional de evangelização. Cristo, a única esperança. Eu pude ver aquilo brotar. Eu estava uma vez na igreja do pastor Rubens Lopes pela manhã e eu pude ver aquela campanha nascer. Cristo, a única esperança. E começou a brotar isto pelos rincões do Brasil. Eu passei várias noites, madrugada, subindo no poste, descendo do poste, não era para roubar fio não, viu, gente? Não era isso não. Subindo no poste, descendo do poste, e uma lata de grude, e pregando aqueles cartazes, Jesus Cristo, a única esperança. Quando a gente cansava as pernas de subir e descer, passava para outro. O irmão Antônio Fernandes, os irmãos se lembram, né? Era aquela subida e descida, procurando o bairro inteiro do Padre Eustáquio ter em todos os seus postes Cristo, a única esperança. E onde está a sua esperança? Você que está em casa, tem convicção da sua esperança? Sabe onde esta esperança pôde brotar? Não era aquela que estava brotando para
nós, os homens e mulheres, anunciar Cristo como a única esperança, mas nasceu no coração de Deus. E nós que continuamos a pregar, precisamos continuar pregando. Onde está a sua esperança? Porque ainda há milhares que ainda não têm convicção da sua esperança. Gente, a esperança é tão interessante que ela traz alegria, ela traz tristeza, traz. Muitas vezes, quando nós estamos esperando alguém para chegar na nossa casa, uma visita, como nós ficamos esperançosos para recebê-los. Preparamos quanta coisa. Preparamos um quarto separado, preparamos uma alimentação separada, preparamos de tal maneira uma casa cheirosa, agradável, para que a visita se sinta bem ali. E nós ficamos naquela expectativa. Então, a esperança traz expectativas. Mas também ela pode trazer tristeza. Às vezes nós ficamos numa expectativa de alguém ficar curado. Oramos, oramos, oramos e oramos para que Deus possa fazer a sua vontade naquela vida. E às vezes aquela esperança de ficar curado, Deus leva. Então a esperança também ela traz tristeza. Mas a esperança de Cristo ela não traz tristeza. Ela traz alegria. Quantos estão aqui que são apenas visitantes? Estão aqui conosco nesta noite? Quantos? Nós temos. Glória a Deus, glória a Deus. A mensagem de Deus é para o seu coração nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 5. E eu quero convidá-los a se colocar em pé para nós lermos este texto que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, de tal maneira que ele estava procurando despertar aquele povo romano concernente à esperança que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, dos versículos de número 1 ao versículo de número 11. Todos já encontraram? Amém? Amém. A palavra do Senhor se encontra escrita para nós nesta noite assim. Está sendo projetado também, viu? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, vamos falar juntos, esse versículo de número 8, vamos juntos? Mas Deus prova o seu amor para conosco, Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Gente, que palavra maravilhosa. Oremos, querido Deus, nosso Pai. Graças a Deus nós te damos, Senhor, pelo dia que tivemos, pela manhã, um culto maravilhoso, quando a tua igreja ela pôde participar ativamente, desde as crianças até o mais idoso. Muito obrigado, Senhor. E nesta noite, quando estamos encerrando este dia, Senhor, estamos na tua casa glorificando o teu nome, mas, ó Deus, lendo a tua palavra, e que ela, tão somente ela, venha falar aos nossos corações através do Espírito Santo do Senhor, usando a nossa voz. No nome do teu Filho Jesus que oramos, agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar, amados. Uma das coisas interessantes que eu pude ir analisando sobre a palavra esperança, ela pode ser considerada também como uma planta. Uma planta. Vamos pensar numa planta muito pequena. E às vezes lá no jardim, alguém coloca lá uma planta pequenininha. Mas se ele não regar aquela planta, ela não tem como crescer. E muitas vezes a esperança, quando ela aparece na nossa vida, também ela é como uma planta. Ela precisa ser regada para que ela possa crescer e crescer, de tal maneira que ela começa a dar os seus frutos e ela começa a mostrar que são frutos saborosos. E a esperança, ela procura mostrar para nós que é algo que nós desejamos. Quando a gente é jovem, que juventude bonita, né? Alguns aqui ficam naquela esperança, um namorado ou uma namorada. E às vezes começam os olhinhos a ficar brilhando para aqui, brilhando para ali. A esperança de encontrar alguém. E quando encontra alguém, aquilo começa a surgir como uma plantinha no seu coração. E vai crescendo de tal maneira que um começa a aproximar do outro, esperando, será que o outro tem para mim? Ou às vezes vai perguntando, o que aquela outra menina tem que possa fluir aqui no meu coração? Que esperança! E muitas vezes, pastor Luciano, a esperança vem parar no altar. O casamento. E muitas vezes a nossa esperança precisa ter um casamento com o Senhor. Esperar nele. Saber dele o que ele tem para mim através da sua palavra. E eu possa ter então uma mudança de vida. E como isto faz bem à nossa vida, e estas expectativas, elas começam a tomar forma no nosso coração, na nossa vida. Interessante que a esperança também nasceu no coração de Deus quando o homem pecou. Deus coloca a sua primeira profecia ali, mas uma profecia esperançosa, sabendo que aquele casal havia pecado, não podia ficar mais naquele lugar. Mas Deus coloca uma esperança de a sua geração, quando vier, então que viesse uma geração diferente. Quando nós vamos vendo através do Antigo Testamento, o profeta Isaías anuncia a vinda daquela profecia plantada lá, da semente da mulher. Há de nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente.
E aquilo o Senhor plantou. De tal maneira que o profeta Isaías, mais ou menos 700 anos antes da vinda do Messias, ele já estava anunciando aquela profecia que era a esperança para o mundo. Porque o mundo não poderia continuar vivendo como estava. Sendo que ele terminou com o mundo numa época do dilúvio. Não podia continuar como estava. Mas o Senhor guarda uma família para que dela viesse mais pessoas e que viessem com uma esperança no Senhor. E que tivesse conhecimento que o Senhor é conhecedor de tudo e criador dos céus e da terra. E quando nós vamos permeando a palavra do Senhor, quando chegamos lá no Novo Testamento, Mateus começa a mostrar as gerações. 14 gerações, depois mais 14 gerações, mais 14 gerações. Aí chegou o Messias. E o Messias fez uma diferença. Porque havia pastores nos campos guardando as suas ovelhas. E naquela expectativa, naquela esperança também. E um deles olha para o céu, vê o céu completamente diferente. Bem que o Messias poderia nascer esta noite. A esperança deles, ver o menino Jesus. Amados, quando eu paro nessa história, é para mim a história mais linda do mundo. É uma história que mexe com a humanidade. E a humanidade ainda não tem essa esperança. Fica naquele prenúncio, Natal, Natal, Natal. E coloca um outro personagem no lugar de Cristo ser o menino que estava por vir. Mas ele não deixa de ser anunciado por nós que aqui estamos. Mostrar a grandeza de nós esperarmos no Senhor. Ele falar ao nosso coração. Jesus nasceu. Que esperança maravilhosa de Deus. Correram para matá-lo. Herodes com seus soldados. E o Senhor manda que foge. Foge, José. Foge, Maria. Leva o menino para outro lugar, distante. Não pode ser agora, porque a minha esperança precisa perpetuar. E assim foi. E assim está sendo. E assim será. Porque é o Senhor procurando trazer isto para nós. E Ele procura trazer também algo que eu acho de uma importância muito grande. Justificados, pois, mediante a fé. A fé é outra plantinha que é plantada, colocada dentro. Às vezes lá no quintal, mas ela também precisa ser regada. E ela vai tomando forma, vai tomando robustez na nossa vida. E não é qualquer coisa que venha a apagar a nossa fé, não é qualquer coisa que venha a apagar a nossa esperança ou tirar de nós a nossa esperança. Porque o inimigo, ele está trabalhando para isto acontecer. Irmãos, não se iludam. Não. E ele não perde oportunidade. Eu sei que no nosso relógio está marcando lá 24 horas. Mas ele tem muito mais do que 24 horas. Procura trabalhar de tal maneira que ele atinja a cada um de nós. E diz a palavra do Senhor que ele é como um leão. Rodeando. Rodeando, esperando uma oportunidade para tragar
eu fico pensativo e, ao mesmo tempo, até entristecido. Quantos que foram nesta pandemia, parece que perderam as duas coisas, a fé e a esperança. Não voltaram mais. Mas temos também uma outra alegria e uma esperança de outros estarem chegando, outros estarem vindo e encontrando esta fé no coração, porque a palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela precisa ser pregada como ela está escrita. Não temos aquela ideia de eu acho, eu penso, não. Lá no seminário, certa vez, alguns estavam assim, eu acho. Aí eu falei assim, olha, na Bíblia não tem axiologia. Não existe nela axiologia. O que tem nela é a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, nós precisamos praticar a verdade. Ela mostra o rumo da nossa esperança. E você, amigo? Onde está a sua esperança? Quando olhamos por intermédio de quem nós obtemos a nossa fé e a nossa esperança, aquele que deu a sua vida. Nós éramos fracos. Nós não tínhamos capacidade para mudar a nossa própria índole. Mas o sangue de Cristo faz esta mudança em nossos corações. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há uma transformação, há uma mudança. Não fica pecado nenhum para trás. Mas desde quando há confissão. Não é confessar para o pastor, não. É confessar ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Certa feita eu disse isso para um padre, né? Ele falou, pastor, mas eu não posso deixar de fazer isso. Porque os dogmas da igreja exigem que as pessoas venham confessar. Eu disse, mas você é pecador? Eu também. Mas como nós vamos perdoar o pecado do outro se nós também pecamos? Agora, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, é quem nos purifica de todo o pecado. Ele quem faz a transformação na nossa vida. E ele me fez uma pergunta, mas como que eu sei que ele perdoou? Eu dei a resposta. Quando você tiver paz no seu coração e alegria no seu coração, você sente que Deus perdoou os seus pecados. Porque quando não há isto, nós ficamos de cara feia, carrancudo, não tem alegria, não tem prazer. Mas quando há perdão, eu sinto que fui perdoado pelos meus pecados, vem a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor, ela invade o nosso coração. E é ali que nós vamos colocar sempre a nossa esperança, porque eu sei que dali vem algo que vai satisfazer a minha vida espiritual. Onde está a sua esperança? Todos os dias o Senhor chama. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele faz um convite. Vinde a mim. Vinde a mim. Você que está cansado e pode obter a esperança hoje à noite. Você certamente terá um sono completamente diferente, porque o próprio Senhor ainda faz
menção do que ele pode fazer na sua vida. Aliviar. É tão bom, não é? Quando a gente às vezes está sentindo uma dor, presta atenção. Como diz o pastor Roberto, pense comigo. Você está sentindo uma dor, aquilo te incomoda, tira o seu sono, tira seu sossego. Muitas vezes você não tem ânimo e às vezes toma um remédio. Vai lá no médico. O médico passa para você uma receita, mas só a receita não tira a dor. Você tem que aviar a receita e trazer o remédio e tomar o remédio. Tira. E às vezes você diz assim, parece que tirou a dor com a mão. E você fica aliviado. Mas quando é o pecado, Deus tira. Ele fica com aquele pecado. E Ele te dá uma nova vida no seu retorno. É uma certeza absoluta. Porque cada um no seu sentimento. E o Senhor não falha. Desde quando nós fazemos com certeza de que Ele vai ouvir e Ele ouve. No Salmo de número 40, versículo de número 1, quando o salmista diz, esperei. Olha só, muitas vezes a esperança precisa de nós termos paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Muitas vezes está ouvindo aquilo que está impedindo nós de estarmos indo aos seus pés. O que é? Hoje o pecado. Ele desnorteia as pessoas. E há convites todos os dias, principalmente no final de semana, né? Há muitos convites. Mas o Senhor não faz convite para perder. Ele faz convite para ganhar. Porque Ele sabe que Ele veio para nos dar uma nova vida. Ora, a esperança, ela não confunde. O interessante do texto, quando Paulo coloca isto para os romanos, a esperança não confunde. Não. Ela procura clarear a nossa mente. Ela procura dar um norte à nossa mente. Hoje pela manhã o pastor Luciano falou sobre o GPS, né? Mas a palavra de Deus, ela é o nosso GPS. Porque ela tem direção certa. Eu posso confiar? Pode. E quando nós confiamos, nós somos bem-sucedidos. O final é glorioso. Quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Por que é tão glorioso assim? Porque o céu tem uma porta. E essa porta do céu, ela é apertada. Não é uma porta larga. A porta apertada estará passando o pecador arrependido. O fardo dos seus pecados ficaram para trás. E ele passa naquela porta apertada. O mundo também tem uma porta. Como tem uma porta? A porta larga. Uma porta larga. Aquela porta não conduz à vida, mas conduz para o inferno. Certo dia alguém falou, pastor, o senhor fala pesado. Eu falo o que a palavra diz. Não é outra coisa, não. Ele achava que eu já estava fazendo julgamento. Eu falei, não, quem vai julgar é o Senhor. Não sou eu, nenhum de nós, os pastores, vamos julgar alguém. A decisão é do próprio homem em querer mudar a sua vida. Ele precisa querer. Porque o Senhor não chega arrombando o coração ou dando alguns chutes na porta para entrar. Não, Ele vai suavemente.
Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha aí a junção agora. A fé e a esperança de quem bateu na porta, agora abrindo-a para que ele possa adentrar. Nos faz lembrar de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem também que muitos não o tinham muito simpático. Mas Zaqueu ouvia falar muito sobre Jesus. E certamente ele pensou, estão comentando muito sobre esse homem. Que homem é esse? Que Jesus é este? E ele ouvindo aquele barulho dos pés das pessoas, acompanhando, seguindo Jesus, ele sobe numa árvore até espinhosa. Mas ele não estava importando com os espinhos, porque ele tinha o desejo de ver Jesus. E quando aquela multidão chega debaixo daquele sicômoro, Jesus para e chama-o pelo nome. Zaqueu havia subido depressa. E Jesus fala com ele, desce depressa. Porque eu quero estar na sua casa hoje. E os espinhos também significam obstáculos. Ninguém se arrisca a subir em uma árvore espinhosa. É um obstáculo. Mas ele foi vencendo aqueles espinhos que eram obstáculos, mas pôde encontrar com Jesus. Pôde sentir a diferença do porquê daquela multidão acompanhando Jesus. E Jesus foi jantar com ele. Jesus foi para a sua casa. E ele quer entrar na sua casa também. É só você vencer os obstáculos, os espinhos que tem diante de você. E aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. E o Senhor é fiel. Se ele marcar encontro com você e você marcar o encontro com ele, haverá um encontro satisfatório. Um encontro de paz, um encontro de alegria. E as coisas velhas vão ficando para trás. E a partir daquele momento, tudo vai se tornando novo. Eu conheci uma pessoa, ele tinha um apelido, não sei se o pastor Luciano ou Otton chegou a ouvir falar sobre ele, o Diabo Louro. Difícil, né? O Diabo Louro. Um camarada perigoso, um delinquente, perigosíssimo. Ouvíamos falar muito sobre o Diabo Louro. Não sei se Gilceia lembra que ele esteve no Progresso. Não, né? Ele esteve no Progresso. E quando nós recebemos aquele homem, quanta gente foi pastor. Eu não era pastor na época, mas Cassimiro, a gente não está arriscando um camarada perigoso. Não, irmãos, eu não estou arriscando. Certamente ele vai dar um testemunho da vida pregressa que ele teve e de uma mudança que Deus fez na sua vida. Porque ele encontrou a paz e a esperança em Cristo Jesus. E ele estava com uma pasta grande, hoje se usa muito a mochila, né? E ele foi tirando daquela pasta os jornais, as revistas, procurando mostrar a sua vida. E o pessoal assim impressionado. Poxa vida, um homem com uma vida dessa veio parar aqui. Mas na outra pasta ele foi tirando algo completamente diferente. Ele foi guardando as coisas velhas, os jornais,
as revistas, os noticiários, e ele tirou um calçado que no calcanhar daquele calçado estavam as marcas de bala. Ele corria da polícia e a polícia atirando. Pegava no seu calçado e ele mostrou algumas coisas nas pernas, marcas, e naquela época ainda tinha uma bala que não conseguiu tirar, mas ainda estava lá. E ele falou: não, eu não posso continuar nesta vida que eu estou levando. Eu preciso de algo na minha vida para mudar a minha vida. E eu não estou conseguindo por causa da minha fraqueza. Porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Lembrei logo de Paulo, né? Mas aquilo que eu não quero, eu estou fazendo. E um dia pregaram para ele dentro do presídio. E ali ele tomou uma decisão. Até ele sair da cadeia, mas foi guardando aqueles recortes de uma vida pregressa. Foi mostrando para nós. Mostrando. Esta era a minha vida, meus irmãos. Era a minha vida. Certamente nos jornais aqui de Belo Horizonte, naquela época tinha ainda o Estado de Minas, Diário da Tarde, né? Então vinha trazendo aquela reportagem do que havia acontecido com o Diabo Louro lá no Rio de Janeiro. Depois ele foi mostrando: hoje não sou mais um Diabo Louro. Hoje eu não sou mais diabo. Hoje eu sou um servo de Cristo. Aí trocou de roupa. Foi lá para dentro, quando ele estava dando o seu testemunho com aquelas roupas rasgadas de um mendigo e calçado com aquela bota ainda meia furada de balas, e depois ele foi lá para dentro e trocou-se. Quando ele voltou uma outra pessoa. Não era mais aquele. Agora, irmãos, não sou mais um diabo louro, mas agora eu sou um irmão em Cristo igual vocês. Gente, quantas pessoas decidiram naquela noite? Porque havia encontrado a esperança em Cristo Jesus, que fez dele um novo homem. Este é o papel de Cristo. E esse é o nosso papel de anunciar Cristo como a única esperança. Mas nós precisamos dar testemunho da verdade, porque a verdade liberta. É só o homem passar a conhecê-la. E o interessante dentro desta ideia é de que há muitos ainda delinquentes hoje. Quem tem coragem de ir lá? Quem tem coragem de ir lá? Irmãos, eu fiquei 5 anos como um capelão dentro de uma cadeia. Um cheiro diferente. Não é esse cheiro gostoso que a gente tem aqui. Não. Cheiro de pecado. Cheiro de maldade. Cheiro do que fazer quando sair. É isso que a gente vê. Mas quando o homem toma uma decisão na sua vida, o cheiro muda. A roupa muda. Porque Cristo muda. Há esperança. E onde está a sua esperança? Você que está em casa. Onde está a sua esperança? Nós precisamos estar convictos da nossa esperança, de ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrai para este repouso que está preparado desde a fundação do mundo. Há quantos que têm medo de expressar isto? Tem medo. Mas o lugar está preparado. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Cantamos aqui: o Senhor voltará, o Senhor voltará, o Senhor voltará. Estás preparado?
para ter este verdadeiro encontro com o Senhor? Estás preparado? Ele é a única esperança. Estamos vendo o mundo aí numa balbúrdia. Guerras para aqui, para ali, para acolá. Rumores que vão se aparecendo. Nações contra nações, reinos contra reinos. E o mundo está perto de pegar fogo. Onde está a sua esperança? Precisa estar em Cristo Jesus. Porque Ele voltará antes do mundo pegar fogo e levar a sua igreja. Entenda isto. Pense nisto. No meu script, eu coloquei aqui algumas coisas. Vai chegar o momento da trombeta soar. Eu até já brinquei com isso, né? Que Deus já requisitou os anjos para dar uma limpeza nas trombetas, afinando as trombetas, para que quando ela soar, os 4 cantos da terra vão ouvir. Pensa bem, os 4 cantos da terra ouvir a trombeta soar. Os salvos por Jesus Cristo, que já têm a sua esperança em Cristo, vão se identificar. É o Senhor voltando, é o Senhor voltando. E o Senhor aparecendo com toda a sua comitiva. Pensa bem, irmãos. Toda a sua comitiva. Aparecendo entre as nuvens e descendo para levar a sua igreja. Estás pronto? Tem certeza da sua esperança nele? É convicto? Pode dormir o seu sono tranquilo? Eu não sei o amanhã. Nenhum de nós. E se ele voltar esta noite? Eu sei que o se pode acontecer ou não acontecer, mas precisamos estar prontos. E não sabemos em que momento se dará a volta do Senhor. Estão pregando muito. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas não se preparam para encontrar com Cristo. E é importante nós estarmos preparados para o encontro com o Senhor, porque o Senhor é fiel. É fiel. E se Ele prometeu voltar, espere. Ele estará voltando.